A First com certeza se consagrou aqui no Brasil, principalmente por causa do seu quadro chamado First Atomos, que teve versões Indy, F1 e agora tem a nova versão First Atomos Boost. Mas será que esse quadro é tão bom quanto era o First Atomos convencional lá em 2019 e 2020? Vamos ver isso agora no vídeo, comparando, claro, com o principal lançamento de quadros avulso aqui do Brasil, que é o Absolute Wild Boost. Bora pro vídeo. A Soul tem conquistado cada vez mais os ciclistas brasileiros com seu custo-benefício. E na Center Bike de Hortolândia, tu encontra os principais lançamentos, as maiores novidades da marca, e chamando os caras pelo Instagram que tá aqui na descrição e dizendo "Vim pelo Bike Mundo", tu ganha um desconto exclusivo de inscrito e ainda garante o envio para todo o Brasil. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros e cá estamos para fazer um rápido paralelo, uma análise comparativa entre o Absolute Wild Boost e o First Atomos Boost. Primeiro eu quero dizer por que é o Absolute e não o Rava Cave, né? A gente já fez vídeo comparando o Rava Cave com o Absolute Wild Boost, a gente viu que na verdade eles empatam, né? Agora, se tu quer saber por que empata, etc, eu sugiro que tu assista esse vídeo. Agora, por que então que eu trouxe o Absolute e não o Rava? Qual foi o critério de desempate para comparar com o First Atomos? Na verdade foi bem simples. O Rava é um quadro já mais antigo e o Absolute foi lançado esse ano. O First foi lançado esse ano, então como os dois são lançamentos, eu resolvi comparar as duas novidades para saber qual das marcas que acertou mais, qual que faz mais sentido de quadro novidade para 2022/2023. A gente já vai começar aqui com a comparação, mas eu queria lembrar para vocês que o Atomos, lá em 2019, quando ele foi lançado, ele era um quadro que consagrou a marca, né? Porque a First, ela tinha um quadro que já era tapered, que para a época era um dos pontos como é hoje o Boost, né? Obviamente o eixo era 9x35, não se falava tanto em Boost assim, na verdade era algo ainda novo. E também geometria era algo que muita gente não sabia o que era, não sabia para que servia, não sabia analisar, não sabia nada do tipo. Então ele vinha com geometria comfort, assim como, por exemplo, a OG. Para resumir, o First Atomos, que teve sua versão Indy, F1, várias outras versões, se não me engano, ele era um quadro muito nivelado com o OG 7.4, que já vinha na época com SLX, então um quadro intermediário premium, né? Ele foi perdendo espaço depois que a Rava lançou o Rava Storm, que era um quadro que eu quase comprei para mim, um quadro muito bonito, e o Rava Cave, que também nenhum dos dois era Boost, mas já era um tapered e tinha cabeamento interno. Então era um quadro que ele veio para brigar com o First, ele era mais leve do que o First e também era mais barato. Acabou dominando um pouco o mercado, né? Tirando boa parte das vendas do Atomos, mas ainda manteve o Atomos como um quadro consagrado por sua rigidez, por sua segurança, sua confiabilidade. Ao mesmo tempo, então, surge a Absolute crescendo cada vez mais nas bicicletas de entrada e era óbvio que a Absolute ia tentar escalar para bicicletas mais premium, né? Então, hoje temos aí anunciado o Absolute Wild Boost, que é um quadro bem interessante. Bom, vamos ver então qual dos dois que é melhor. First Atomos Boost é capaz de tirar as vendas não só de Rava Cave Boost, mas também de Absolute Wild Boost? Será que esse quadro, a First, vai voltar a ser a marca mais falada em quadro avulso do Brasil? Vamos ver isso agora no comparativo, mas antes de tudo eu quero te pedir o seguinte, por favor, na verdade não, por favor não, se tu sentir à vontade, te inscreve. Hoje é sábado, quinta-feira a gente fez 3 anos de canal, então eu também quero aproveitar para te agradecer se está aqui comigo desde o início, né, quando o canal ainda era bem fraquinho, eu tímido, falando sem microfone, o áudio ruim, um estúdio bem mais complicado, não que a gente tenha um estúdio top agora, embora a decoração aqui agora tá bem bacana, né? Calma, vocês vão ver essa bicicleta de perto logo, logo, mas o que importa é o seguinte, tu que tá comigo desde 2019, muito obrigado pela tua parceria aqui comigo, e a ti que tá chegando agora, sinta-se muito bem-vindo e seja convidado a se inscrever, deixar o like, que é muito importante. Eu nunca fui de mendigar like, tá? Eu pedi inscrição, mas like não. Só porque agora o like é importante, é uma das principais métricas do YouTube, ou seja, é o que mais faz o canal ser indicado para outras pessoas e por consequência faz ele acabar crescendo. Uma novidade
eu pretendo trazer neste ou no próximo mês, acredito que vai ficar no próximo mês, live de dúvida. Não sei o nome ainda, vai ser dúvida dos inscritos, ou enfim, pergunta dos inscritos, sei lá, alguma coisa do tipo que eu vou fazer para responder dúvidas de vocês, tirar dúvidas de vocês ao vivo, em live, aqui no canal. Vai ser transmitido provavelmente aqui no YouTube e na Twitch. Então já aproveita e siga a gente nas nossas redes sociais, que passaram aqui na tela, também tá na descrição do vídeo, junto com o link de todos os nossos parceiros. Então tem produto com desconto, cupom de desconto nas rodas Elite, quadro Trifox, loja Shopbike, tem várias coisas legais. E no primeiro comentário fixado, pra ti que quer montar uma bicicleta, seja com qual quadro for, tem um link de oferta exclusiva lá do AliExpress, então entrando pelo link tu garante que tu vai conseguir o produto que tu pesquisar em promoção. Alguns nem precisa pesquisar porque já está em oferta, mas outros, dependendo, né, se tu encontrar na oferta, é bom que tu pesquise porque ele vai aparecer em promoção quase que certamente, né? Já encontrei, por exemplo, o Grupo GX com 50% de desconto, já encontrei disco Shimano com 80% de desconto, isso não é tão raro assim. Então eu sugiro que tu dê uma olhada, mesmo que tu não queira nada, né, daqui a pouco tá com uma graninha sobrando, entra ali, vê um componente legal para fazer um upgrade, com preço bacana, vale a pena ser comprado. Bom, agora deste lado aqui, na minha mão direita, no lado esquerdo, acredito eu, da tela, temos Absolute Wild Boost. E deste outro lado aqui, ainda na minha mão direita, porém agora do lado direito da tela, temos o First Atmos Boost. Na verdade, não apareceram ainda os quadros, eu preciso mostrar a foto deles para vocês. Primeiro aparecendo o Absolute Wild Boost. Já vou dizer que entre o cereja e o prata, eu prefiro o prata, mas eu não gosto de nenhum dos dois. Eu acho assim, não são quadros feios, mas são cores meio, né, sabe? Tipo, eu gosto de quadro chamativo ou 100% discreto. Não acho que o prateado seja discreto nem chamativo, mesma coisa o cereja. Então pra mim aquele chove não molha, não gosto disso. Pra mim ou é pretão todo dark ou é bem colorido com LED piscando pra chamar bem a atenção. Eu sou bem extremista nesse caso, mas é questão de gosto, estética não pontua. Agora aparecendo também o First Atmos Boost, vocês viram que o Absolute apareceu a bicicleta montada, a First eu não encontrei, pelo menos na data da gravação desse vídeo, esse quadro montado. Nem mesmo a First lá no Shimano Fest, né, que teve agora há pouco, levou esse quadro em bicicleta montada. Então para mim isso traz um ar, que vocês vão ver pelas especificações, de que a First colocou o Boost nesse quadro só para acompanhar o mercado e não para necessariamente brigar por ele, né, para colocar esse quadro no top das vendas. Parece mais tipo assim, nossa, o First Atmos tá aqui atirado, ninguém compra, né? Ah, é porque não é Boost, vamos botar o eixo Boost que vão comprar. Parece mais esse tipo de coisa e eu não gosto. Eu acho que quando a marca vai lançar algo novo, tem que ser novo. Ou então que lance assim meio, ó, atualizamos o First Atmos Boost. Aliás, o First Atmos agora ele é Boost, dane-se, que é a mesma coisa de antes. Aí tudo bem, cobra o mesmo preço, faz tudo igual, porém Boost. Não vou dizer que seja ruim. Mas vamos lá. Primeira coisa então da lista, agora sim aparecendo as bicicletas aí, os quadros um de cada lado para o duelo. Vamos falar do material. Ambos os quadros vêm com alumínio 6061, tanto o First Atmos quanto o Absolute Wild Boost. Portanto, empate em material. O preço dos dois é que tem diferença. O First Atmos vem custando R$ 2.146, enquanto que o Absolute Wild vem por R$ 1.300, ou seja, R$ 846 de diferença de um para o outro. Galera, é muita coisa. Para vocês terem uma ideia, no comentário fixado aqui que eu deixo de oferta exclusiva, eu já encontrei grupo SLX, câmbio, trocador, cassete e corrente SLX M700 1051, tudo SLX, por R$ 900. Ou seja, R$ 54 a mais do que a diferença do First Boost pro Absolute Boost. Então assim, com o preço do quadro da First, tu compra o Absolute e compra praticamente o kit completo SLX para tua bicicleta. É muita diferença, galera, é muita coisa. Ah, e é pelo AliExpress? Sim, é pelo AliExpress, mas dá para fazer. Não é algo assim, a gente tá falando uma coisa que é hipotética. Não, é completamente aplicável e plausível, inclusive, para te fazer agora. Em peso, nós temos 1,980 kg para o First Atmos. Não é um peso ruim, não é um peso bom, é um peso mediano. Quadros mais intermediários de alumínio geralmente ficam na casa dos 2 kg. 1,9 kg, 2,1 kg, fica nessa faixa, para que garanta rigidez, resistência, etc, etc, etc. O Absolute Wild tem
1,830 kg, então ele é mais leve, né, 150 gramas a menos do que o First Atmos, o que abre uma vantagem em peso para ele, mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa, tá? Eu não testei nem o Absolute Wild Boost ainda, muito menos o First Atmos que foi recentemente lançado. Pretendo testar, não sei como, mas vou dar um jeito, tá? Prometo para vocês de trazer um vídeo sobre ele, enfim, um vídeo mostrando pessoalmente. Mas alguns inscritos que tiveram acesso à bicicleta montada no Absolute disseram que o quadro é muito mais mole do que deveria, comparando com o Rava Cave, com o Groove Reef, com o próprio Dvorak, que são boost também. Então eles disseram que o quadro trabalha, né? Ele parece ser mais molengão. Então, talvez o alívio de material para redução de peso no Absolute tenha perdido a rigidez dele. O First, o Atmos normal já era bem rígido, acredito que este continue sendo. Agora a medida do canote, o First Atmos é 27.2, isso não é tão ruim quanto todo mundo diz que é. Na verdade, quem fala mal talvez esqueça ou não saiba de que o canote mais fino, com diâmetro menor, ele traz um conforto um pouco maior no canote híbrido de carbono por conta da absorção de vibração, já que ele funciona quase que como uma vara. É mais difícil para canote retrátil, mas quando pensa em montar uma bicicleta leve para estradão, por exemplo, o canote retrátil não é interessante. Então, nesse caso, ter essa possibilidade de um canote mais fino pode ser uma vantagem. Já o Absolute vem com a medida 31.6, que segue as tendências mundiais de canote, principalmente por conta do canote retrátil. Falando em canote retrátil, o Absolute Wild vem com canote retrátil e o First Atmos não vem. Galera, esse furo no downtube que dá para ver nas fotos não é do canote retrátil. Por incrível que pareça, esse furo, galera, senta para não cair para trás. É para simplesmente câmbio dianteiro. Cara, eu não acredito que eu falei isso de um quadro lançamento, um quadro boost, um quadro que é para ser um intermediário premium de 2023. Rota para câmbio dianteiro. Não faz sentido. Muita gente gosta, usa 212, 211, etc. Mas hoje em dia, um 11 e um 12 dominou, galera. 90%, talvez mais do que isso, dos atletas profissionais utilizam uma coroa só na frente. Não só por questão de peso, que é uma vantagem, mas também porque tu tem só um tipo de marcha para administrar. Então reduz, acelera, etc. Não fica cuidando em coroa que tá, né? E claro, uma coisa a menos para dar manutenção. Então um quadro desse, ter rota para câmbio dianteiro, ao invés de ter rota para canote retrátil, para mim é ir na contramão do mercado, ir na contramão da evolução do ciclismo. Se ele simplesmente não tivesse rota para canote retrátil, como o Rava Cave, tudo bem, seria um ponto fraco, seria um ponto negativo da bicicleta, mas para mim seria mais tranquilo do que ter rota para câmbio dianteiro. Para mim isso mostra que o quadro ele traz, né, ele trouxe parâmetros do Atmos antigo lá de 2019 e a gente está indo para 2023. A gente quer coisa nova, a gente não quer quadro reaproveitado. Então isso para mim me deixou bem chateado. Então obviamente o ponto vai pro Absolute Wild Boost, né? Agora vamos falar aqui da geometria. A geometria a gente vai começar assim, o First ele é no tamanho 17,5 e o Wild Boost é no tamanho 17. Então algumas coisas podem fazer diferença, mas eu vou pontuar o que realmente é importante para te fazer a tua análise de qual geometria é mais interessante para ti. O tamanho da caixa de direção, 110mm no First, 108mm no Absolute. Não muda praticamente nada, não impacta em percepção, nada do tipo, apenas talvez precise de mais espaçador em um do que no outro para garantir que a mesa fique na altura ideal para o teu uso. Tamanho do top tube, comprimento efetivo do top tube, né? No First a gente tem 584mm, no Absolute nós temos 599mm, 1,5 cm a mais de comprimento no top tube do Absolute. Ou seja, se tu usar o First com uma mesa de 90mm, no Absolute tu provavelmente vai sentir melhor com uma mesa de 80 ou até 70mm, por conta do comprimento do top tube. Não é somente isso que manda, tá? Não tô dizendo aqui, não é, o Júnior falou uma besteira. Não, não é só isso que importa, mas isso é um dos principais fatores. Então se tu tá com dúvida, analisa a tua bicicleta. Tem uma bicicleta, sei lá, uma Trek Excalibur 5, mesa X, top tube Y. Vai trocar por uma SL929? Analisa o top tube da 929 e tu vai conseguir fazer um paralelo com a tua mesinha para ver se tu vai precisar de uma mesa mais curta, mais longa ou igual a que tu usa, por exemplo.
Pode dar errado essa análise? Pode, mas geralmente dá certo, pelo menos comigo sempre deu. O City Tube, que é o comprimento do tubo do canote selim, é de 445mm no First e 432mm no Absolute. Aqui é uma questão meramente de tamanho, porque uma é 17,5 e a outra é 17, então tudo bem, tudo certo. O ângulo do City Tube é de 73,5 graus no First e de 75 no Absolute. Quanto mais de pé for o ângulo, então quanto maior o número, mais força tu consegue imprimir na pedalada para escalada, né? Isso aliado com uma traseira mais curta faz com que a bicicleta tenha uma tração efetiva mais bem aproveitada, o que faz com que o teu esforço na pedalada seja melhor traduzido para o chão, ou seja, trazido para a roda traseira e imposto em rotação, né? Então tu tem menos perda de força. A desvantagem é que o ângulo muito de pé geralmente torna a bicicleta um pouco mais desconfortável, porque tu fica geralmente mais posicionado para frente da roda traseira, né? Então, quando a bicicleta tem o City Tube um pouco mais deitado, como o caso da First, para pedal mais longo geralmente é mais interessante. Então, tem um ponto positivo e um negativo em tudo. Por isso que é difícil de dizer qual geometria é melhor. Depende do teu uso. O ângulo da caixa de direção no First é de 69,6 graus. Isso aqui já é interessante para mostrar para uma galera que está falando por aí, aqui no canal, no Instagram, em todos os lugares, que a First simplesmente tirou o QR e colocou Boost, mas não mudou nada no quadro. É mentira, porque o quadro vinha com 71 graus. Ela abriu 1,4 graus na caixa de direção. É suficiente? Não é, depende do teu uso. Ela tinha uma geometria Comfort, agora tem uma geometria mista. É uma excelente geometria mista? Não, mas é uma geometria bem homogênea, né? Tá tudo meio que combinando ali com as medidas. Então, para quem gosta de estradão, essa caixa de direção é mais interessante, inclusive, do que a do Absolute, que é de 68 graus. Agora, para quem gosta de pista, trilha, quer competir e assim por diante, o ângulo mais aberto do Absolute vai ser mais interessante. O comprimento do chainstay, o triângulo traseiro, é de 443mm no First Atmos e 445mm no Absolute Wild. Na prática, basicamente a mesma coisa, dificilmente tu vai perceber mudança. O principal ponto é, uma traseira um pouco mais longa no First Atmos é mais aceitável do que no Absolute por conta da geometria. Geometria Comfort, traseira comprida, dianteira curta, geometria mista, traseira um pouquinho mais curta e dianteira um pouco mais comprida, geometria Race, traseira bem curta e dianteira bem mais comprida. Aqui a gente tem uma dianteira comprida e uma traseira comprida no Absolute, enquanto que no First nós temos uma traseira comprida e um triângulo dianteiro, uma dianteira um pouco mais alongada, então ainda é permissível. Claro que o ideal seria 430mm ou 435, né? 430 no Absolute, 435 no First ficaria mais homogêneo, mais coeso com a proposta da bicicleta. Outra questão, assim, um parâmetro para te pensar por que o triângulo traseiro é longo, é para que caiba pneus maiores. Ambos aqui são quadros para pneu 2.35. Não é a única solução. A Soul SL 929 Gravity, que tem 425mm, né, 2 centímetros a menos na traseira do que o Absolute Wild, passa pneu 2.40. Então, assim, tem como fazer, tem como solucionar, é trabalhoso, é custoso, mas é possível. Dizer que é impossível é uma mentira. Dizer que é caro, que é muito custoso, que não vale a pena, aí pode ser verdade. Então, é também por isso que eles deixam o triângulo traseiro mais longo. O entre-eixo da First é de 1110mm, enquanto que do Absolute é de 1149,5mm. Temos então basicamente 40mm de diferença de um para o outro, né? 4 centímetros a mais no entre-eixo da Absolute, o que tem também ponto negativo e ponto positivo. O ponto positivo da First é que não é um entre-eixo tão largo, então para quem gosta de manobrabilidade, para quem quer fazer um pedal mais longo, estradão, mais passeio, um pedal mais para curtir, a geometria da First está bem homogênea. Para a Absolute, ela perde manobrabilidade por conta do entre-eixo tão longo, né? Porque o top tube tá bem longo, o triângulo traseiro, dianteiro tá muito acertado, geometria, tudo certinho, o ângulo, o comprimento, tá tudo muito bacana, mas parece que a Absolute esqueceu do triângulo traseiro e deixou um triângulo traseiro de bike comfort. Então isso resulta em um entre-eixo muito longo, o que tira a manobrabilidade da bicicleta. Porém, como eu disse,
não é apenas ruim. A vantagem de um entre-eixo maior é que para descida em obstáculos, né, descida em linha reta, a Absolute vai ter um desempenho interessante porque ela é mais segura. Como o entre-eixo é mais largo, dificulta a probabilidade da bicicleta ser catapultada, né, ou seja, de tu ser jogado para frente em solavancos, e também faz com que ela perca menos a estabilidade e a linha de descida por conta do entre-eixo mais largo, que garante uma estabilidade maior para a bicicleta. Então assim, ponto negativo de um lado, ponto positivo do outro, o que é melhor, o que é pior, como eu sempre digo, melhor que tu decida. Eu, particularmente, acho que a traseira é muito longa, acho que é mais desvantajoso entre eixo largo do que vantajoso. Até porque geralmente em trilha, tu nunca vai ter uma descida tão longa, ou quase nunca vai ter uma descida tão longa, com vários obstáculos por 1 km. Geralmente tu vai ter bastante curva fechada, etc. Então ter um entre-eixo mais curto ajuda a fazer essas curvas em alta velocidade. Por fim, o BB Drop, que é a altura, né, o quanto central é mais baixo do que o do que a linha dos eixos da bicicleta, no First é de 63 mm e no Absolute é de 60 mm. Quanto mais baixo o movimento central, mais baixo o centro de gravidade, mais rápido tu consegue fazer curva com isso, né? Melhor é a tua aerodinâmica, a tua estabilidade, etc. em alta velocidade em curvas. Porém, a diferença de 3 mm talvez também não seja percebida na prática. Entretanto, é mais baixo, é mais estável, tende a trazer isso. E outra coisa que chama atenção é que mesmo o triângulo traseiro da First sendo menor, eles conseguiram trazer um BB Drop um pouco maior. Então traz mais uma vez essa informação de que a geometria da First está mais homogênea do que a geometria do Absolute Wild. Júnior, tá dizendo que a geometria do First é melhor? Não, depende do teu uso. Agora sim, ó, para encerrar, o que tu gosta de fazer? É trilha? Quer competir? Quer treinar? Quer fazer XCC, XCO? Pedalar como os caras que a gente vê aí competindo no UCI? Vai de Absolute Wild Boost. É um quadro perfeito para isso? Não, tem vários errinhos de geometria, mas dentre as opções Rava Cave, First Atmos e Absolute Wild, o Absolute é o que melhor se encaixa nessa proposta. Não, Júnior, eu quero pedalar, quero conhecer outras cidades, quero fazer estradão, vai ter bastante subida, vou pegar serra, mas faço trilha uma vez que outra, trilha mais leve, etc. Mas eu quero uma bicicleta boa, uma bicicleta que encaixa um grupo GX, por exemplo, uma Manitou Machete, algo do tipo. Que quadro que eu pego? Entre esses dois, o First seria melhor. Porém, a gente não pode esquecer que ele custa R$ 2.150 praticamente. Então assim, a verdade é a seguinte, hoje nós temos quadro para trilha, Absolute Wild Boost, quadro para estradão, passeio, tudo mais, Rava Cave, não vai de First Atmos, porque mesmo ele sendo mais leve, ele não compensa o preço, né? O Atmos, na verdade, ele chega a ficar aí R$ 1.000 mais caro do que o Rava Cave Boost. Então assim, ele é mais leve e ele é mais bonito, mas a geometria do Rava Cave é tão acertada quanto, talvez até mais, né? Posso trazer um vídeo de análise comparativa das geometrias dos dois, para vocês verem realmente qual que faz mais sentido. Mas, cara, por mais que a geometria do First seja melhor do que a do Rava, não vale R$ 1.000 a mais. Isso eu posso garantir para vocês. Se o First chegar ali R$ 1.500, aí talvez até esse vídeo comparativo já comece a fazer mais sentido, por ele ser mais bonito e ser mais leve. Lembrando que estética é questão de gosto. Eu acho mais bonito, tu pode achar o Cave mais bonito. Mas, enfim, né? Eu prefiro o First. Agora, o peso é inegável, é pouca diferença até, acho que são 200 gramas, mas é uma diferença... Ah não, o Rava Cave tem 2,3 kg. Então, são 320 gramas de diferença, é uma diferença considerável, né? Então, assim, para valer a pena essa diferença que o First tem de vantagem em cima do Rava Cave, ele teria que custar aí uns 300, 400 reais a mais do que o Rava Cave. R$ 1.000 a mais é muita diferença. E comparado com o Absolute, então, nem se fala, né? O Absolute hoje ele briga muito mais com o Rava Cave, embora no meu ponto de vista, na verdade, eles não são rivais, eles se complementam, porque o Rava Cave não é um quadro legal para quem quer fazer competição e o Absolute Wild não é um quadro legal para quem quer fazer passeio. Então os dois quadros meio que se alinham para andar junto, né? Um para cada proposta. O First Atmos, ele não foi pro lado do Absolute, mas ele poderia destronar o Rava Cave. Porém, mais uma vez falando, repetindo aqui, né? Até sendo repetitivo, tá muito caro para o que ele é. Então se baixar de preço, vamos monitorar, vamos ver certinho, mas hoje
eu não compraria. Eu indico ou o Absolute Wild Boost ou o Rava Cave. Agora eu quero saber de ti, antes de qualquer coisa, né, se tu ainda não for inscrito, clica nessa bolinha que tá aparecendo aqui, Bike Mundo, para te se inscrever. Mais uma vez, muito obrigado pela tua parceria aqui no final desse vídeo, tua parceria também a ti, que tá aí há já 3 anos me acompanhando, né, uma longa história, espero que a gente tenha muito mais pela frente. Muito obrigado de verdade pelo teu apoio, pela tua inscrição, pelo teu like. Tem um vídeo sugerido para ti de cada lado, coloca aqui nos comentários qual a tua opção favorita entre esses 3 modelos que eu vou querer saber. A gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau.